dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção, e seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. E a nossa nosso Estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos,
noite, igreja. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Parece que foi meio difícil chegar aqui hoje, né? Mas que bom que você está aqui. Que essa noite possa ser especial na sua vida. Queria te convidar a ficar de pé. Vamos juntos adorar ao Senhor Jesus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, abençoe a vida dela. Você que está em casa também, que essa noite o Senhor possa tocar no seu coração e que juntos possamos unir os nossos corações para adorar ao Senhor. Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Oh, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Diga, tu serás a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Nesse momento você pode vir aqui até a frente, depositar a sua oferta, seus dízimos. E você que está em casa, os dados bancários da nossa igreja estão aparecendo na sua tela. Assim, como a perfeição.
sejamos todos um, como tu és em nós. A sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, eu vou, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado. Para sempre adorado para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, Deus. Obrigado porque aquele era o nosso lugar, porque aquela era a nossa morte, o Senhor tomou no nosso lugar, Deus. Porque o Senhor comprou a vitória para nós, porque o Senhor nos deu o teu amor, porque o Senhor derramou o teu sangue sobre nós, Senhor. Que todos os dias possamos cantar aleluia, porque o Senhor vive. Aleluia, porque o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou. Aleluia, porque hoje nós temos vida contigo. Aleluia, porque não estamos mais mortos, mas estamos vivos em ti, Deus. Que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus, Senhor.
nossos corações, encontrando espaço dentro de nós para que a Tua palavra cresça e frutifique todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Oi, agora sim. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Conseguiram chegar mesmo com essa chuvarada toda, mesmo entre raios e trovões? Que coisa boa. A igreja está um pouco mais vazia do que o habitual, por motivos óbvios, mas é bom estarmos aqui para louvar a Deus, para cultuá-lo, e é bom fazer isso juntos, fazer isso em família. Claro que a internet, a transmissão online, ela quebra um galho e ela foi muito importante nos últimos tempos, né? Mas nada se compara a estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor. Nós já vamos entrar no momento de conexão, mas antes nós temos um momento muito especial. Eu quero chamar aqui uma família que eu acho que vocês conhecem, o pastor Davi, Mirelle e o pequeno Judá. Normalmente a gente chama a família dos bebês que vão ser apresentados, mas eu acho que se eu fizer isso agora, a gente vai ter um probleminha de logística aqui. Então, eu vou chamar os avós, os tios e os priminhos. É quase todo mundo, né? Mas, enfim, Tito e Benício. Se eles não vierem, vai ter um problema sério na família. Meus queridos, esse é o pequeno Judá, filho do nosso pastor Davi, com a nossa amada Mirelle. Esse bebê foi tão aguardado por nós oramos tanto por ele. Ele agora está aqui, diante da igreja, diante do Senhor, para ser apresentado. Nós queremos abençoar essa família. Quero lhe convidar para que a gente possa orar. Esses momentos são muito especiais. Nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor como um sinal de compromisso dos pais, compromisso da igreja, compromisso de toda a família, de sermos um amparo, um auxílio que vai tomá-lo pela mão e encaminhar pelos caminhos do Senhor. Nós queremos que muito em breve ele conheça o Senhor, ele entregue a sua vida a Ele, e se torne um servo fiel como são seus pais e possam abençoar tantas pessoas assim como eles fazem nas nossas vidas. Agora sim, vamos estender nossas mãos e orar por eles? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, Pai. Muito obrigado por essa noite tão especial. Muito obrigado pela vida do nosso pequeno Judá, esse bebê tão amado por nós, tão querido, que foi tão esperado, que foi alvo de tantas orações e que é alvo da Tua fidelidade, do Teu amor e da Tua bondade, Pai. Essa noite é uma prova disso. Nós queremos engrandecer o Teu nome pela vida dele. Nós queremos dizer que Tu és bom, que o Teu amor dura para sempre, que nós percebemos isso nas nossas vidas e vemos isso na vida dessa família. Obrigado, Pai, porque mesmo quando ele era ainda só um sonho dos seus pais, ele já estava nos Teus planos. Mesmo quando ele estava no ventre de Mirelle, o Senhor cuidou de cada detalhe, o Senhor sustentou essa gravidez, o Senhor deu a ela saúde, deu à família as possibilidades para que ele chegasse na hora certa, nas condições adequadas. E nós entendemos, Pai, que tudo isso é fruto do Teu amor.
Nós queremos consagrar a vida dele ao Senhor, Pai. Que Judá seja um homem de Deus, que ele te conheça, que ele aprenda a te amar logo cedo, que ele seja sal e luz nesse mundo. E as pessoas que conheçam a Judá, conheçam ao Senhor através dele, Pai. Nós te louvamos por essa família que é uma bênção para a nossa igreja. Te louvamos por essa vida, que é tão pequena, tão singela, ainda tão frágil, mas já é tão especial. E nós cremos que a mão que tem sustentado ele até aqui continuará o conduzindo por toda a eternidade. Amém. Nós entregamos a vida dele, da sua família, nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera. Vamos começar liberando as crianças para as salinhas em silêncio, comportadas como elas são. E vão continuar comportadas lá, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Queremos agora conhecer os visitantes de hoje. Será que a gente tem visitante hoje, nessa noite de chuva? Se houver alguém aqui nos visitando pela primeira vez, levantem suas mãos. Tem, olha que legal, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Vão receber um mimozinho da gente e um flyer para responder um pouco sobre vocês e vocês conhecerem um pouco de nós. Tem mais alguém nos visitando? Só esse casal? Depois o pessoal dá um abraço neles aí, em nome da igreja. Ontem foi um dia de muita coisa aqui dentro da igreja, mas também fora. E aí a gente teve um momento do Entre Amigas, não sei se vai aparecer aqui. Esse grupo de 25 a 45 anos tem crescido, tem consolidado. Foi na casa de Mirelle, foi uma bênção. Estamos estudando um livro muito especial, tem muita troca, tem muito testemunho, tem choro, tem sorriso, tem muita comunhão, tem comida. Então, se você é membro da nossa igreja, mulher, e está nessa idade, nos procure para participar, que foi uma bênção, é sempre muito emocionante. E esse grupo Entre Amigas está promovendo um empreendedorismo entre amigas. Vai ser o nosso primeiro workshop sobre isso, nos dias 26 a 27 de maio. É importante prestar atenção. Não é só para essa idade, é para qualquer mulher de qualquer idade daqui e também de outras igrejas. Chamem suas amigas. O investimento é somente R$ 25. Vai funcionar na sexta-feira, dia 26, às 19 horas, e no dia 27, em 2 momentos, a partir das 14 horas. Entre os 2 momentos, vamos ter um coffee break. Então, é para ficar aqui e não sair daqui, olha, aprendendo tudo sobre empreendedorismo, porque nós vamos ter 3 palestrantes aqui da nossa casa, que apesar de serem daqui, conhecidos de vocês, têm um currículo invejável sobre o assunto. Ana Malha, Randall e Davi César. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nós já estamos com o link para as inscrições. Pode procurar Mirelle, a mim e a Ana Malha, que a gente passa o link pelo Simpla e você se inscreve, que esse momento vai ser bem especial. Vamos ter 200 vagas. E também ontem tivemos um treinamento evangelístico aqui com Fran e Danise. Foi um momento bem descontraído, bem instrutivo, de preparação para semear a palavra. Eu vi as fotos, vocês estão vendo aqui, veio um pessoal bom, vi uns vídeos bem legais, eles são muito envolventes. E próximo sábado, a partir das 15 horas, a gente vai ter com eles a questão prática. A gente vai sair daqui e eles vão nos ensinar na prática como fazer isso. É uma oportunidade maravilhosa. Se encontra aqui na sede e daqui sai. Não percam não, minha gente. Essas coisas são incríveis para nossas vidas.
Ontem também houve o encerramento da primeira turma da escola de casais. E teve direito a churrasco depois. Olha que chique. Que coisa linda. E aí, essa turma recebeu um certificado. Com certeza foram muito edificados. É sempre muito importante a gente ter essa ajuda no nosso casamento. E já está aberto a segunda turma. Então, você pode se inscrever. Procurem da Guia ou Luciano para se inscrever para essa próxima turma que vai começar agora no fim de abril. Ontem também tivemos uma reunião aqui com o pastor Davi, os voluntários e líderes. Nem todos estavam aqui, mas a maioria estava. Foi muito especial. Ele pôde nos relembrar qual é a mensagem da nossa igreja com relação a serviço e também nos colocou a par de coisas que irão acontecer, que depois toda a igreja vai saber. E foi muito especial ver quantos irmãos têm se dedicado a esse serviço. Mas nós estamos precisando de mais. Então, se animem, nos procure. Onde é que você pode se voluntariar para nos ajudar? Nós também tivemos ontem, eu estava aqui, eu quero falar assim com toda a alegria do meu coração, eu fiquei tão orgulhosa. Foi o primeiro workshop de mídia. E as meninas e os rapazes que estiveram aqui nos ministrando são incríveis. Gente, a gente aplaudiu de pé. Foi uma coisa tão linda, de graça. Eu tive que sair antes do tempo, as minhas filhas precisaram de mim, mas eu saí dizendo a eles que eu fiquei com tanto orgulho. Como a igreja toda deveria ouvir. Eles ensinaram muitas coisas preciosas que pessoas pagam caro para ter. Então, não percam o próximo workshop sobre mídia. Com certeza vai ter. Foi um sucesso. Muito bom. Dá para ver as fotos aí. Teve, inclusive, um lanche muito gostoso também. E aí, gente, mulherada, só restam 20 vagas para o nosso congresso de mulheres. Somente 20. Então, você pode se inscrever. Ainda dá tempo de dividir em 4 parcelas. Vai ser um tempo no Imirá Plaza. Ana Amália vai ministrar sobre vivendo no tempo de Deus em um mundo acelerado. De 4 a 6 de agosto. Quem foi no ano passado sabe que é imperdível. Tenho certeza que o Senhor vai fazer ainda mais. Peça ajuda, venda rifa, venda bolinho, brigadeirinho e esteja com a gente. Vai ser muito bom ter todas vocês lá. Pessoal, quem tem talento para música, com voz ou instrumento musical, nós estamos precisando de vocês. Se você é membro da nossa igreja, procure Nael, que ele vai fazer audições desse momento. E aí você pode procurá-lo, está aqui, ele vai marcar uma hora com você, vai ver o seu talento, seus dons. Se Deus te deu isso, não desperdice, use para o Senhor, multiplique os talentos. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Ainda esse mês, no dia 31 de março, vamos ter um encontro do Ministério de Casais. Esse Ministério de Casais está com tudo, viu? Vai ser aqui, então os casais peçam o seu Vale Night, que vai ser uma noite às 19h30 com Randa e Ana Amália, trazendo uma palavra temperando a relação conjugal. E ainda vai haver um lanchinho. O investimento é R$40. Podem procurar também Luciano e da Guia, que eles passam as informações de como pagar. Nesse sábado também teremos o encontro dos homens, aqui na sede, às 16 horas. O tema vai ser Barcos da Vida, que também será ministrado por Nael. As mulheres têm se empenhado muito para estar... Quem? É Suzap. Suzap. Me deram errado, viu, Suzap? Mas vai ser uma bênção também, né? Só mudei o nome da pessoa. Mas vai ser Barcos da Vida, não é isso? Homens, mulheres, ajudem os homens a estarem aqui. Animem eles. As mulheres estão fazendo o possível para estar juntos. Tem sido um momento tão edificante. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, as nossas casas serão mais fortes. Se animem. 16 horas aqui na sede com Suzap. E às 19 horas, aqui também, ao sábado, vai ser o encontro de jovens. Vai ser ministrado por Paulo. E o tema será Antes de Partir. Então, jovens, estejam aqui. Vamos recebendo do Senhor, da palavra, louvando a Deus, estando junto, fazendo novas amizades, fazendo laços. Isso é muito especial nos dias de hoje. Ainda tem mais coisa, vamos lá. Todos os domingos, lembrando que às 17 horas nós temos um grupo de reuniões aqui para interceder pela igreja.
Então, se você tem algo que você precisa colocar diante do Senhor, precisa de ajuda, 5 horas aqui com a irmã Nedi. E também, se você quer orar por outra pessoa, ou também orar pelos de nossa igreja. Nós temos tantos motivos para pedir ao Senhor e agradecer. Então, vamos estar aqui, vamos nos animar às 17 horas. Ainda encontra a vaga mais fácil de carro, não é não? E também, no próximo domingo, essa é a última mensagem, não estava no script de Holanda, mas estava no script de German. Vamos trazer 1 quilo de alimento não perecível para doar, tá certo? A gente vai deixar na lojinha. A gente está sempre tentando ter esse hábito. 1 quilo de alimento para você não vai fazer falta e para o outro vai ser uma mesa cheia para quem não tem o que comer. Amém? Pastor Mateus, Deus abençoe. Todo domingo de ceia nós fazemos essa arrecadação. Foi lembrado aqui. Obrigada. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. É porque às vezes tem um delay, né? O som demora a chegar um pouquinho. É dia de chuva, assim, um pouco mais frio. Meus queridos, como é bom estarmos aqui mais uma vez para louvar o Senhor. Eu acredito que você tenha acompanhado a nossa última série de mensagens sobre as mulheres incríveis. Nós tivemos grandes ensinamentos que foram feitos a partir de mulheres. Muito obrigado. A partir do testemunho de personagens muito especiais das Escrituras, mulheres de Deus que viveram para a glória de Deus e que nos deixaram um legado tremendo. E hoje a gente começa uma série nova, uma minissérie, vamos chamar assim, uma série de 3 mensagens sobre a Páscoa, que é a data mais importante do calendário cristão. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o que dá sentido à nossa fé, é o que dá sentido à nossa vida. É por causa desse acontecimento que nós estamos aqui. Como vocês devem saber, o nome Páscoa significa passagem, vem de passac, que significa passagem ou passar por cima. A Páscoa começou a ser celebrada depois que o anjo da morte passou por cima das casas daqueles que tinham aspergido os umbrais das portas no Egito, quando Deus mandou a última praga da morte dos primogênitos. Talvez você já conheça muito bem essa história. Se você não conhece tão bem assim, eu quero lhe estimular a ler a Bíblia e a conhecer bem essa história, porque ela tem tudo a ver com esse momento. Deixa eu só abrir um parêntese. Eu vou precisar de um pouquinho de paciência extra de vocês, porque eu estou saindo de uma crise de sinusite e ainda estou com a garganta um pouco inflamada. Então, minha voz já é naturalmente fanha e rouca, e aí hoje ela está particularmente fanha e rouca. Então, eu vou tentar falar pausadamente, falar cuidando da minha dicção, mas pode ser que eu não esteja no meu melhor dia hoje, tá? Tenha um pouquinho de misericórdia e de paciência comigo. Mas, como eu estava dizendo, a Páscoa simboliza essa libertação, o livramento de Deus que culminou ali na saída do povo do deserto. Então, Páscoa é sinônimo de misericórdia, de libertação e de redenção. Mas, como vocês sabem muito bem, toda a Escritura aponta para Cristo. E a obra de libertação do povo hebreu, que foi realizada através de Moisés, é um arquétipo, é uma projeção da obra de libertação que seria realizada através de Jesus. Então, em Jesus Cristo, a Páscoa recebe um novo significado, muito mais profundo, muito mais abrangente e muito mais poderoso. Agora, a Páscoa não diz respeito apenas a um grupo, a um povo, a uma etnia. A Páscoa agora diz respeito a todo aquele que crê. A Páscoa diz respeito a nós. Amém? Na Páscoa nós podemos enxergar o maior amor do mundo. O maior amor do mundo é o título da nossa série. Nós escolhemos esse título baseado naquele texto bem conhecido de João 15:13, que nós podemos ler agora, em que Jesus diz aos seus discípulos: ninguém tem amor maior do que aquele que dá
a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. No contexto desse versículo, Jesus está falando sobre amor ao próximo, sobre o amor que eles deveriam ter uns pelos outros. Mas Jesus não é um mero teórico. Ele não é alguém que lança as suas ideias ao vento e joga palavras bonitas para que os outros busquem praticar. Não, ele não é adepto daquela filosofia do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O testemunho de Jesus é sempre a melhor demonstração do ensino de Jesus. Então, mais do que uma ordem, o que Jesus dá é um exemplo. Então, quando ele diz que não há amor maior do que dar a sua vida em favor dos seus amigos, dizendo que os discípulos deveriam dar a sua vida, entregar a sua vida uns pelos outros, ele está também mostrando, por antecipação, que a sua morte na cruz, em favor dos seus amigos, era o selo inviolável do seu amor. De um amor que não consiste apenas em palavras, de um amor que não é um mero sentimento, mas que é uma ação, é uma entrega e é sacrifício. Sacrifício é o tema da mensagem de hoje, da primeira mensagem dessa série, O Maior Amor do Mundo. Sacrifício não é apenas sofrimento, dor, morte. Sacrifício é sofrimento, dor, morte em favor de algo, de alguma causa, em favor de alguém. E aí, meus irmãos, nesse sentido mais amplo, a gente pode dizer que toda a vida de Jesus foi sacrificial. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E qual foi a atitude de Cristo? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, veja que coisa fantástica. Jesus é Deus. A gente ensina repetidamente isso aqui porque é uma doutrina fundamental das duas naturezas de Jesus. Ele era plenamente homem, mas ele é plenamente Deus. E sendo Deus, ele tem em si atributos divinos, como eternidade, como autoexistência, atributos que são particulares da divindade. Mas mesmo sendo Deus, mesmo sendo esse ser inigualável, superior, veja quais são as expressões que o apóstolo Paulo usa para definir a sua atitude. Ele abriu mão, ele se esvaziou, serviu, humilhou-se, obedeceu e morreu. Jesus sacrificou muitas coisas para vir a esse mundo como homem, fazer essa obra que somente ele poderia fazer. E sabe o que motivou Jesus, meu irmão? Sabe o que levou Jesus a abrir mão, a se esvaziar, a se humilhar e a ser obediente até a morte? Amor. Tudo isso foi por amor. Como é grande o amor do nosso Deus por nós. Nós não poderíamos mensurar, por mais que a gente se esforce. O nosso entendimento acerca do amor de Deus é uma gota e o amor dele é um oceano. É muito, muito maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Esses dias eu me peguei muito comovido, muito emocionado, ouvindo uma música infantil que eu coloquei para Estevão escutar. Aliás, uma dica aqui para os pais e mães. O nome do grupo é Minha Vida é uma Viagem. Muito bom. As letras são bíblicas, são divertidas, tem um ótimo conteúdo. Podem passar para os seus filhos. Mais uma vez estava no modo aleatório e começou a tocar uma música que nem é das mais animadinhas.
É uma bem reflexiva, bem lentinha, chamada Canção de Eva. E essa música tem um trecho que diz o seguinte: mas, para todo o pecado, Deus já tem uma solução. Mesmo eu desobedecendo, prometeu-me graça e perdão. Do jardim eu tive que sair, mas não fiquei sem esperança, pois o Salvador viria aqui morrer em meu lugar. Meu pecado foi tão grande, toda a humanidade então sofreu, mas o Cordeirinho puro salvaria todo mundo. A narrativa do Gênesis, meus irmãos, ela mostra algo fantástico. Deus nunca cogitou deixar a humanidade sem esperança. No mesmo ato em que que Deus vai ao encontro de Adão e Eva, e ele pune o casal pelo seu pecado, pela sua desobediência. E ele pune a serpente também por ter sido o agente de Satanás para fazê-los cair. No mesmo ato, quando Deus dá a sentença de condenação. E na sequência, no mesmo texto, ele diz: mas do descendente de Eva virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Veja, não teve nenhum lapso temporal assim, tipo, não, Jesus está de mal da humanidade, ele não quer mais saber da gente. Deus nunca cogitou nos deixar sem esperança. Ao expulsar o homem do Éden, ele já apontou para Jesus. Talvez seja o primeiro momento em que a pessoa de Jesus é aludida de uma forma mais clara nas Escrituras. O descendente de Eva que viria a esmagar a cabeça da serpente. Mas como esse descendente poderia fazer isso? Poderia vencer o mal, vencer o diabo, vencer o pecado, sem ferir a justiça de Deus? E a resposta é simples, mas ela representa um desafio muito grande para Jesus. Seria oferecendo a sua própria vida e levando sobre si a condenação pelos pecados da humanidade. Como você deve ter percebido, até na arte de divulgação, a gente chamou essa mensagem de Ato 1, o sacrifício. Isso é porque nessa série a gente pretende demonstrar a Páscoa cristã na forma de um drama dividido em 3 atos. O primeiro ato de hoje é o sacrifício. No domingo que vem nós teremos o segundo ato, o silêncio, o período da ausência, o período em que Jesus esteve morto. E no domingo seguinte, no terceiro domingo, eu quero que você venha preparado, porque vai ser dia de celebração. Porque nós vamos falar sobre o triunfo, sobre a vitória, sobre um Jesus que vence a morte e que conquista a vida eterna para nós. Então, por favor, não perca os próximos domingos. Essa série vai ser muito boa. E esse primeiro ato, o ato do sacrifício, se divide em algumas cenas. E eu queria lhe convidar a refletir comigo em cada uma delas. Mas antes eu queria que a gente orasse junto. Eu já falei bastante e a gente ainda não orou. Vamos? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós temos acesso a ela e temos como saciar a nossa sede através dela, Pai. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê a capacidade de compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Que essa palavra penetre em cada coração e fale com cada um de maneira particular, conforme a Tua vontade que é soberana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A primeira cena desse ato de sacrifício, eu chamo de a mesa da comunhão. Me permita começar esse tópico com uma pergunta. Se você soubesse que lhe resta pouquíssimo tempo de vida, o que você faria? Digamos que você recebe, um diagnóstico de que você tem 24 horas de vida. Que amanhã você não vai mais estar vivo. Como você viveria essas últimas horas? Tem até um filme muito conhecido, e aliás muito bom, chamado Antes de Partir, em que 2 personagens que não têm muita coisa em comum se conhecem, descobrem que têm pouco tempo de vida e vão tentar aproveitar ali os últimos momentos, realizar as coisas que eles sempre sonharam e não podiam, enfim.
Mas e se fosse você? Como você viveria as suas últimas horas? Tem gente que talvez diga, não, eu ia chutar. Não aqui, claro, obviamente, mas por aí teria gente, não, eu ia chutar o balde, eu ia me desgraçar de uma vez, já que eu ia morrer mesmo, então ia curtir a vida doidado nessas horas que me restam. Talvez alguém dissesse, não, eu ia me juntar aqui com a minha família, eu ia ficar recluso. Talvez alguém diga, rapaz, eu acho que eu ia me desesperar assim, a tal ponto que era capaz de, eu, sabendo que ia morrer amanhã, eu morresse hoje, de tanto desespero por saber que vou morrer amanhã. Eu não sei como você reagiria, mas Jesus, ao saber que estava perto de morrer, ele organizou uma refeição. Ele marcou um encontro com os seus amigos. Ele sabia que o tempo dele estava se esgotando, que logo ele voltaria para o Pai. E o apóstolo João enfatiza lá no capítulo 13, versículo 1, que ele amou os seus discípulos até o fim. E para ilustrar isso, para demonstrar isso, ele faz a última ceia. E essa é uma reunião em que muitas coisas acontecem. Eu não teria como me debruçar sobre cada acontecimento aqui, senão a pregação ficaria interminável. Mas vocês conhecem a história. Jesus, nesse momento íntimo com seus amigos, ele identifica qual seria o participante daquele grupo que iria traí-lo. Eles comem do pão e bebem do vinho, e Jesus explica que o pão representa o seu corpo e o vinho o seu sangue. Os discípulos ainda têm uma discussão ali para saber quem é o maior, porque essa é uma ótima hora, né, para estar discutindo quem é o maior. Os discípulos eram meio problemáticos às vezes. Eram e ainda são. Nós ainda somos um pouco problemáticos. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus prediz que Pedro o trairia. Jesus faz um discurso de despedida em que ele afirma seu caminho para o céu, em que ele promete o Espírito Santo, em que ele estimula os seus amados à perseverança. Ele adverte sobre as perseguições e conforta sobre a sua partida. Como eu disse, são muitos acontecimentos e o tempo não nos permite abordar com profundidade todos eles, mas a gente pode destacar ao menos duas lições a respeito do amor de Deus e do serviço de Jesus a partir dessa cena, da cena da mesa da comunhão. Primeiro é que o poder de Jesus é demonstrado através do serviço. E aí eu quero lhe convidar a ler João 13, do 3 ao 11. João 13, a partir do versículo 3, diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Eu li um pouco apressadamente aqui, e eu não sei se vocês repararam que tem uma conjunção aí muito importante nesse texto. É a conjunção assim. Algumas traduções vão colocar então. Está lá no início do texto. Jesus sabia que era todo-poderoso. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele vinha, ele sabia para onde ele estava voltando. E o modo como ele lida com isso é levantando-se da sua mesa, tirando o manto e vestindo um traje de servo. Veja, Jesus é todo poderoso, logo ele vai
lavar os pés dos discípulos. Isso é contraintuitivo, meus irmãos. Essa não é a expectativa que a gente tem a respeito de uma pessoa poderosa. Não é isso que a gente imagina que alguém que tem muito poder irá fazer. E a reação de Pedro mostra que essa atitude era considerada assim, de uma humildade absurda. Tanto que ele fica constrangido com a situação. Primeiro ele se recusa a deixar Jesus lavar os seus pés. E depois ele só aceita depois que Jesus atribui a esse gesto um simbolismo que é essencial. Jesus diz, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. A gente não está acostumado a ver o poder ser usado dessa forma, meus irmãos. Em todo mundo, os poderosos usam a sua autoridade e os seus recursos para governar e para oprimir os outros. Quando a gente recebe o mínimo de influência, o mínimo de prestígio, uma tentação que vem de imediato é a de tentar usar isso em nosso próprio benefício, para tornar as nossas vidas mais fáceis ou melhores, ainda que para isso outros se prejudiquem. Mas Jesus é diferente. Jesus usa o seu poder não para ser servido, mas para servir. Jesus é Deus e veio até nós como um servo. E essa é uma lição de como o poder deve ser usado no reino de Deus. É um exemplo de como nós devemos proceder em relação ao nosso semelhante. Ainda que ocupemos uma posição destacada, ainda que tenhamos uma função de autoridade, quanto maior a autoridade, maior deve ser o nosso senso de responsabilidade de colocar uma toalha na cintura e lavar os pés do nosso próximo. Lavar os pés de todos, porque nesse mesmo ato Jesus lavou os pés, inclusive do seu traidor. Isso é algo que mexe muito comigo, meus irmãos. Porque Judas estava presente nesse evento, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Judas estava entre eles. Pense nisso por um momento. Depois de lavar os pés, João nos mostra que Jesus estava muito perturbado em seu espírito por conta da traição que ele iria sofrer. Ele sabia que Judas iria o trair. Jesus foi ferido pela traição de Judas, mas ainda assim, ele serviu ao seu traidor, lavando os seus pés como fez com todos os demais. E como é difícil a gente servir a quem nos magoou, a quem nos feriu, a quem nos decepcionou, a quem nos traiu. Mas se Jesus estava dizendo aos seus discípulos que aquilo que ele estava fazendo era um exemplo para eles, ele disse, olha, assim como eu estou fazendo, vocês também devem fazer. E se Judas estava inserido ali naquele contexto, Jesus também está dizendo como é que nós devemos tratar os nossos inimigos, aqueles que querem o nosso mal, aqueles que nos feriram. Jesus lavou os pés do seu traidor. Essa é uma das lições mais expressivas da cena da mesa da comunhão. E depois da mesa da comunhão aconteceram algumas coisas que nos levam à nossa segunda cena. A cena 2 é o tribunal da impiedade. Depois da última ceia, ocorreram vários acontecimentos, e eu reforço que o tempo não nos permite falar com profundidade sobre todos eles. Jesus fez a sua oração sacerdotal lá no Monte das Oliveiras. Jesus experimentou uma angústia profunda na sua alma, lá no jardim do Getsêmani, onde ele foi preso. Jesus é levado a Anás, que é um sumo sacerdote que tinha sido deposto pelo governo romano, e depois a Caifás, que era o sumo sacerdote titular, vamos dizer assim. Pedro nega a Jesus, cumprindo o que Jesus tinha anunciado. Jesus é levado ao Sinédrio para ser julgado pelas autoridades religiosas. Jesus é levado a uma audiência com Pilatos. Pilatos encaminha Jesus para Herodes Antipas, porque havia ali um certo conflito de jurisdição. Pilatos não queria ter nenhum problema com Herodes, manda Jesus para lá. Mas Herodes
devolve Jesus para Pilatos. Enfim, muitas coisas aconteceram, mas o fato é que, como eu falei, Jesus já tinha sido julgado pelo tribunal religioso. E a verdade é que ele já saiu de lá com uma sentença. Ele foi acusado de blasfêmia e de sedição. Só que o poder de executar penas capitais, de executar uma pena de morte, não cabia à religião, cabia ao Estado. Então, de certa forma, o Sinédrio tinha o direito de decretar a morte, mas não tinha o direito de executar esse decreto. Para isso era necessário levar Jesus à presença do governador romano, a fim de que ele confirmasse a sentença dos judeus. Ou seja, os judeus dependiam de Pilatos para fazer valer a sentença proferida contra Jesus. E aí Pilatos recebe as acusações contra Jesus. Jesus é levado ao pretório. Pilatos sai para falar com os judeus e pergunta: que acusação vocês trazem contra esse homem? Os principais sacerdotes acusavam Jesus de muitas coisas e com muita veemência. Jesus, porém, ficou em silêncio e não abriu a boca. As acusações eram basicamente de que Jesus seria malfeitor, insubordinado, agitador do povo e blasfemo. Não é uma coisa fácil de se encarar em um tribunal, né? Tantas acusações, tão pesadas. E as penas capitais, naquela época, as penas de morte, elas eram direcionadas com maior frequência àqueles que se levantavam contra o regime. Então, o argumento das autoridades religiosas que desejavam condenar Jesus é de que Jesus estava conspirando não apenas contra a religião, mas contra César, contra o Império Romano. E aí, diante dessas acusações, Pilatos faz 4 perguntas que resumem todo o julgamento. 2 a Jesus, que era o acusado, e 2 aos religiosos, que eram os acusadores. Primeiro ele pergunta aos judeus: que acusação vocês têm contra esse homem? Muito obrigado, meu irmão, vou precisar. Que acusação vocês têm contra esse homem? E aí os judeus elencaram uma série de acusações contra Jesus, que podem ser resumidas em 2 principais: pecado contra Deus, pecado contra César. Eles diziam que Jesus pecava contra o Senhor e contra Roma. Ele praticava pecado religioso e pecado político, blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. A segunda pergunta é dirigida a Jesus, o acusado. Tu és o rei dos judeus? Está lá em João 18:33. Pilatos se depara com a realeza de Cristo, uma realeza que não é política, mas que é espiritual. Jesus dá uma resposta que frustra muitas pessoas daquela época e que continua frustrando muita gente até hoje. Ele diz: o meu reino não é desse mundo. Eu não sou um rei político. Eu não sou alguém que pretende exercer uma autoridade humana. O meu reino é espiritual. Não é terreno, é celestial. Não é defendido pelas armas convencionais, mas por armas espirituais. A terceira pergunta é dirigida a Jesus: de onde você vem? Jesus fica em silêncio diante desse questionamento, não responde nada. E Pilatos tenta arrancar uma resposta de Jesus, ameaçando, dizendo que tinha autoridade sobre ele. Porém, Jesus esclarece que essa autoridade não vem dele mesmo, mas de Deus. E aí é Pilatos quem fica coado diante dessa resposta agora. E por fim, a quarta pergunta, dirigida também aos judeus, é: devo crucificar o rei de vocês? Devo crucificar esse homem, o rei dos judeus? Irmãos, a verdade é que Pilatos estava tentando se livrar de Jesus. Ele não queria aquela responsabilidade sobre si, mas ele não conseguiu. Ele estava indeciso, estava confuso, estava perturbado. E aí a pergunta: eu vou crucificar o vosso rei?
E aí os religiosos, longe de se comoverem com essa pergunta, eles diziam: não temos rei a não ser César. E Pilatos, embora convencido da inocência de Jesus e da culpa dos acusadores, ele tergiversou, ele ignorou sua consciência e, por conveniência, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos, ele estava convicto de que Jesus era inocente. Ele percebeu a intenção maldosa dos sacerdotes. Ele sabia que as acusações contra Jesus eram meramente para proteger a instituição religiosa e não o trono de César. O que faltou em Pilatos foi coragem. Coragem para sustentar aquilo em que ele acreditava. Quando a gente vai ler os outros evangelhos, a gente percebe isso com a maior clareza. Lá em Lucas 23, 4, quando o Sinédrio leva o caso a Pilatos, ele diz: eu não acho culpa alguma neste homem. No meio do julgamento, quando Jesus voltou, depois de ter sido examinado por Herodes, Pilatos diz aos sacerdotes e ao povo: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. No final do julgamento, Lucas nos mostra que pela terceira vez, Pilatos pergunta ao povo: por que crime esse homem cometeu? Muito obrigado, meu irmão. Hoje vai ser um recorde de água aqui, mas a gente vai chegar ao final. Em nome de Jesus. Que crime esse homem cometeu? Eu não encontrei nada nele que o torne digno de morrer. E ele diz mais uma vez: vou mandar castigar, mas vou soltar. Pilatos estava num drama aqui, meus irmãos. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não teve coragem para fazer. Depois de interrogar Jesus em 3 ocasiões distintas, ele confessa aos judeus: eu não vejo motivo algum para acusar esse homem. Ele é inocente. Não há motivo para que ele morra. Mas, embora considerasse Jesus inocente, embora soubesse que Jesus não cometeu nenhum crime, Pilatos sucumbiu à pressão e entregou Jesus para a crucificação que ele sabia que era injusta. Ele fez isso porque a conveniência falou mais alto do que a consciência. A conveniência falou mais alto que a consequência, que a consciência. Os judeus diziam a Pilatos: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Ele estava debaixo de uma certa ameaça ali popular. E a posição política falou mais alto do que a voz da razão. Pilatos condenou a Cristo para não perder os favores de Roma e para não ficar com a imagem arranhada diante do povo. Esse foi o tribunal da impiedade, tribunal da iniquidade, que levou Jesus à cena 3, que é o Monte da Cruz. Cena 1 foi a mesa da comunhão, a cena 2 foi o tribunal da impiedade e a cena 3 é o Monte da Cruz. Hernandes Dias Lopes diz que o Calvário é o maior drama da história. É o palco da justiça de Deus, de seu consumado repúdio ao pecado e também o palco do infinito amor de Deus, pois ali ele não poupou o próprio Filho para nos salvar. A cruz de Cristo é o nosso êxodo, é a nossa libertação. Depois de Jesus ser sentenciado à morte pelo Sinédrio, por causa dos crimes de blasfêmia contra Deus e rebelião contra César, a condenação à morte de cruz, que era em si considerada uma maldição, é autorizada por Pilatos. E Jesus já estava ali, meus irmãos, com as forças esgotadas. Desde a noite anterior, que ele estava preso, que ele estava sendo castigado, que ele estava sendo violentado. Ele tinha fome, tinha sede, já tinha ferimentos em seu corpo. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus foi cuspido, torturado, escarnecido.
do pretório romano, por pressão das autoridades judaicas e por covardia conveniente de Pilatos, Jesus saiu carregando uma cruz, carregando a cruz pelas ruas estreitas e lotadas de Jerusalém, lotadas de pessoas com sede de sangue, pessoas que desejavam ver a morte daquele homem inocente. A multidão, inflamada pelos líderes religiosos, gritava todo tipo de xingamento. Os soldados, sem nenhuma piedade, violentavam Jesus, que já havia sido açoitado com rigor extremo, levando empurrões, levando chibatadas. Jesus carrega a cruz rumo ao Monte da Caveira. A cruz não era só um instrumento de execução, ela era um emblema. Ela representava vergonha, representava humilhação. Quem carregava uma cruz estava carregando ali um letreiro dizendo: eu sou o pior tipo de ser humano que existe. A cruz representava um estigma. Além da dor física, havia uma dor espiritual, uma dor moral, que era muito difícil de ser suportada. Mas Jesus carrega essa cruz. E ele a leva com dores, com muito pesar, mas com autoridade, e ele leva em triunfo. Jesus não caminha para o Calvário como uma vítima impotente do sistema. Ele não vai para o Calvário como um derrotado. Não, ele caminha como um rei caminha para a sua coroação. E aí a cruz se ergue no Calvário. E ele é crucificado entre dois malfeitores, recebendo ali o castigo que era o mais cruel, o mais sórdido possível. Os braços eram fixados no travessão para erguer o corpo. As mãos e os pés eram presos à madeira com pregos. Dores lancinantes, cãibras, asfixia, sede. Muitas eram as formas de tortura que sofriam os condenados naquele meio que era o mais cruel e mais vergonhoso. E nesse contexto, Jesus profere aquelas que pareciam ser, mas não eram, as suas últimas palavras. Primeiro ele pede perdão. Perdão aos seus algozes. Aliás, perdão a Deus pelos seus algozes. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como eu falei, ele foi crucificado entre dois malfeitores. E esses dois malfeitores, dois ladrões, eles são uma grande representação de toda a humanidade. Ambos estavam ali condenados por merecimento e eles sabiam. Eles sabiam. Tanto que no diálogo que há entre eles, eles reconhecem. Um deles fala: a gente está aqui porque a gente mereceu estar aqui, mas esse homem que mal fez. E eu digo que eles são uma grande representação da humanidade porque ambos pecaram, ambos erraram, ambos mereciam a crucificação, a morte, mas um olhou para Cristo, reconheceu a Cristo e foi salvo por Cristo. O outro não. O outro esteve ao lado de Cristo, teve a mesma oportunidade, mas negligenciou isso. Mas houve um que, sabendo do seu passado de podridão, a sua vida de pecado, ele clamou por misericórdia e foi atendido. Olha as palavras que Jesus diz para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Que coisa tremenda. Jesus fala com Maria: mulher, eis aí o teu filho. E depois ao discípulo: eis aí a tua mãe. Jesus sente o abandono de Deus. Ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus lá na cruz também demonstrou mais uma vez a sua humanidade. Ele diz: eu tenho sede. E por fim, ele diz que tudo está consumado, ou seja, que a obra estava completa, que aquilo que ele veio fazer, ele fez, ele cumpriu até o fim. E ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. E aí eu estou vendo alguns irmãos olhando para mim com uma cara meio que de tristeza. E eu preciso dizer que a minha intenção
era essa mesmo. Era fazer você meditar nos sofrimentos de Jesus. Era fazer você pensar no tamanho da dor que ele precisou sofrer. Para te fazer entender, ou te fazer lembrar, que tudo isso ele fez por te amar. Ele suportou os cravos, ele suportou a humilhação, ele suportou as chibatadas, porque ele me amou e porque ele te amou. A cruz se ergueu no Calvário e ali foi levantado o Cordeiro de Deus diante de todos. Os anjos, o céu, os homens, todo mundo viu. Todo o universo viu Jesus padecendo por pecados que não eram dele. Não eram, ele teve uma vida irrepreensível. Ele era o Cordeiro perfeito. Não havia nada nele que pudesse ser objeto de acusação. E por que é que ele não aceitou ajuda? Por que é que ele ficou ali indefeso? Por que é que ele não quis arrancar os espinhos da coroa, os cravos das mãos? Por que é que ele ficou ali? E a resposta é: porque ele nos amou. Não há maior amor do que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Foi por mim, foi por você, foi pelos seus amados que ele suportou a dor extrema e que ele foi levado à morte. Nós sabemos que a morte não foi o fim dele. É por isso que nós celebramos a Páscoa, afinal. Mas é importante que a gente medite nesse primeiro ato, no ato do sacrifício, no ato de entrega. É importante que a gente vislumbre o Filho de Deus pendurado no madeiro, pagando por pecados que ele não cometeu. A cruz de Cristo é pré-histórica. É pré-histórica mesmo. Antes que houvesse humanidade, antes que houvesse história, diz o apóstolo Pedro que o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. A cruz de Cristo estava incrustada no coração de Deus antes da fundação do mundo. O Calvário não foi um acidente, foi um plano divino. Cristo nasceu para morrer. Ele veio ao mundo para isso. A morte na cruz sempre esteve na sua agenda. Ele profetizou várias vezes ao longo do seu ministério que isso iria acontecer. E ele não morreu porque foi forçado. Ele morreu porque ele quis. Ele deu a sua vida voluntariamente. Ele fala isso: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus foi para a cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja e por perversidades. Jesus foi para a cruz não simplesmente porque Judas o traiu por dinheiro. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o condenou porque era um covarde. Jesus foi para a cruz porque Deus Pai o entregou por amor. Cristo foi à cruz porque Ele mesmo se entregou voluntariamente por nós. Amém? Fiquemos com essa imagem do Cordeiro de Deus sendo sacrificado em nosso favor. Esse tempo de reflexão, e talvez até de uma certa tristeza, faz parte da celebração da Páscoa. Nós vamos chegar na ressurreição, mas Jesus, para ressuscitar, ele precisou morrer. E foi por mim, foi por você, foi por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Vamos orar? Deus amado, nós nos maravilhamos mais uma vez com teu amor. Nós contemplamos a tua cruz com muito temor, meu Pai. Porque nós sabemos que se alguém merecia estar ali naquele madeiro, éramos nós.
E se tinha alguém que não merecia estar ali, era Jesus Cristo. Mas nós te louvamos, Pai, porque mesmo sem merecer, nós somos alvo do teu amor, da tua graça, do teu perdão, de um perdão que custou tanto, de um perdão que custou o sacrifício do nosso amado Jesus. Deus amado, nos perdoa pelas muitas vezes em que a gente negligencia isso, em que a gente banaliza o nosso pecado como se fosse qualquer coisa, em que a gente banaliza a nossa salvação como se ela não tivesse sido comprada por um alto valor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos dá entendimento a respeito do sacrifício de Jesus. Não permita que a gente esqueça do tamanho do amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Pai, porque o teu caso de amor conosco é antigo. Vem de muito antes da gente existir. Mesmo quando da queda, o Senhor já apontou para a redenção, para a esperança. O Senhor nunca cogitou deixar de nos amar. E nós não merecemos isso, Pai. Nós não merecemos, mas nós somos gratos. E nós louvamos o teu nome por isso, Deus. É no nome santo de Jesus, que morreu para nos salvar, que nós choramos. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos ficar de pé, cantarmos juntos. Merecida vida, Mereceu estar aqui, mas esse homem não. de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu Boa semana, igreja. Deus te abençoe. Até domingo que vem. Tirar os cabos.